Lucas capítulo 12, versículo 13. Amém? Todos encontraram? Lucas 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo privilégio e a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, de termos, Senhor, a liberdade de cultuarmos ao teu nome, de ouvirmos esta mensagem. Espírito Santo, que o Senhor fale conosco agora. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor ministre as nossas vidas da forma que tu queres. Que nós possamos ouvir a tua voz. E os nossos corações vão estar abertos para ouvir a tua mensagem, não a mensagem do pregador, mas é a tua mensagem, Senhor Jesus. Eu sou apenas o instrumento e o canal para transmitir a tua palavra. Por isso fala conosco nessa noite. Quebra as barreiras, os impedimentos do que vem para roubar a tua palavra. Nós repreendemos agora pelo poder do sangue de Jesus. Fala conosco, é o que nós te pedimos. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, qual é o maior de todos os pecados? É um assassinato? É um adultério? É mentir? Qual é o maior de todos os pecados? Nós até podemos determinar, irmãos, uma escala de pecados, do menor ao maior, ou aquele que vai gerar uma consequência de um nível mais baixo até um nível mais alto. Mas no final, com toda certeza nós podemos afirmar que não importa o pecado, grande ou pequeno, não importa, todos são abomináveis diante de um Deus que é santo. Então todos os pecados, não importa, todos são abomináveis diante de um Senhor, de um Deus que Ele é santo, que Ele é justo e que Ele é digno. No entanto, irmãos, eu acho que é seguro hoje nós dizemos que um dos pecados mais sutis, um dos pecados mais desagradáveis diante do Senhor, é o pecado da ganância, é o pecado da cobiça. Este é um dos pecados mais comuns entre os seres humanos. É um dos pecados mais comuns, amados, que o coração humano, ele está propenso a ceder, propenso a cometer. E a ganância, a pastora já falou isso, né, sobre adoração. Anjo, ele não recebe adoração. A ganância que fez com que muitos anjos se rebelassem e seguissem a Satanás. A cobiça, irmãos, foi a base do pecado de Adão e Eva. Porque eles não não ficaram satisfeitos com o plano de Deus. Eles não ficaram satisfeitos por aquilo que Deus tinha reservado para eles no jardim. Então eles permitiram que esse sentimento, que esse desejo entrassem no seu coração. O desejo por coisas, o desejo pelo poder, o desejo por alcançar, por ter um status, por ter uma posição, por ter uma influência sobre pessoas ou sobre coisas. Basicamente, é a causa da miséria que a nossa terra, o nosso mundo tem vivido. Guerras, brigas,
contendas, divisões, ciúmes, disputas, ódio. Tudo isso tem a sua raiz na ganância. Tudo isso está atribuído muitas vezes ao poder. E no mundo hoje, amados, nós podemos enxergar, basta você ligar a sua TV, assistir um noticiário, você vai ver que a ganância, que a cobiça, ela hoje se manifesta claramente na área do materialismo. Quando a gente fala do material, de ter, de conquistar, né? O desejo do dinheiro, o desejo das posses, o desejo de ganhar coisas. Por muitas vezes ele vai e ele explora as pessoas, explora a natureza. Você vê a briga que nós temos aí sobre a questão amazônica, e ela mata pessoas, destrói vidas, destrói relacionamentos. O ídolo deste mundo é o dinheiro. Infelizmente, amados, e o seu Deus é o materialismo. Hoje nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo extremamente materialista. Nós vivemos num mundo onde uma imagem, ela diz mais do que qualquer coisa. E esse espírito cobiçoso, irmãos, ele age de muitas formas, ele assume muitas formas. E a parábola desse rico insensato que Jesus está contando, fala diretamente sobre a nossa situação hoje. E eu quero analisar bem sucintamente essa parábola com os irmãos, para que então a gente possa cear, a gente possa ter uma ceia abençoada diante do Senhor Jesus. E começa a partir do versículo 13, a narração começa assim: disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize ao meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vocês? Então perceba, Jesus está ali ministrando pessoas, Jesus está anunciando o reino, Jesus está falando de questões espirituais, e um ouvinte na multidão, ele se aproxima, ele chega diante de Jesus e pede para Jesus lidar com uma situação, com um assunto mundano, com um assunto temporal da sua vida. E aquilo estava incomodando aquele homem, e ele chega então diante de Jesus, e ele pede para que Jesus, ele lhe ajude nisso. E eu fico imaginando que provavelmente, ali depois de estar ouvindo o discurso de Jesus, de estar ouvindo a ministração de Jesus, aquele homem provavelmente tinha agora uma vaga ideia de que Cristo iria estabelecer um reino neste mundo, e ele reinaria então sobre a terra. Portanto, seria natural o seu pensamento, seria natural ele pensar: bom, ele é o Cristo, ele tem autoridade, ele vai reinar sobre esta terra. Então eu vou chegar diante do rei, e eu já vou me antecipar, ainda que esse reino não esteja estabelecido nesse momento, mas eu vou me antecipar diante dele, e eu vou pedir para que ele resolva o meu problema. Eu preciso dividir a minha herança, eu preciso que Jesus entre na minha causa, porque eu tenho essa situação, eu preciso que o meu irmão divida a herança comigo. Entretanto, irmãos, Jesus sabia o que havia no coração daquele homem. Ele sabia que os motivos daquele homem que agora está diante de Jesus pedindo que ele o ajude, não eram puros, porque o seu sentimento, o seu coração estava cheio de ânsia por dinheiro. E Jesus, amados, ele estava ensinando, como eu disse, ele estava ensinando verdades espirituais. Jesus estava falando do reino dele. Mas aquele homem interrompe Jesus para que ele tratasse então de assuntos carnais. O que Jesus faz? Jesus então ele faz uma declaração profunda de que a vida não consiste em coisas. Jesus ele não vai ali resolver o problema daquele homem, porque Jesus conhece o coração. Jesus sabia que o coração daquele homem estava voltado para o dinheiro, estava voltado para a ganância. A motivação dele era a cobiça, era ter. Então Jesus conhece. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite, que Jesus está falando para você, ele conhece o teu coração. Ele conhece o que o homem não pode ver, o Senhor ele consegue enxergar.
O Senhor consegue entender os reais sentidos, os reais desejos, os reais intentos de cada coração. Do meu coração, do teu coração. Porque muitas vezes a gente chega, se você parar para analisar, nesse primeiro contexto, parece até que este homem está pedindo algo justo para Jesus. E humanamente falando, talvez eu e você, se estivéssemos diante, esse homem nos solicitasse uma ajuda, com certeza, nós iríamos ajudar. Poxa, ele tem uma herança, ele tem direito à herança dele. Mas Jesus é o único que enxerga aquilo que o homem não vê. E aí, usando desse exemplo, no versículo 15, Jesus diz assim: então lhes disse, cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Jesus agora está dizendo, olha, toma cuidado com a avareza. Ou seja, toma cuidado com a ganância e o apego ao dinheiro. Tomem cuidado com o apego aos bens, ao ter. Isso é uma advertência que Jesus está dando para nós nessa noite. Isso é uma advertência que o Senhor está trazendo para a gente, porque nós sabemos, nós vivemos num mundo totalmente materialista. Nós vivemos num mundo que diz e que mede as pessoas pela quantidade de bens que ela tem. Um mundo que olha para o sucesso de uma pessoa com base nas suas posses, com base nas suas conquistas, com base naquilo que ela alcança, aquilo que ela tem aos olhos humanos. E Jesus agora, ele está alertando. Jesus faz uma profunda declaração que a vida não consiste em ter. A vida não consiste nas posses. A vida não consiste, amados, numa motivação puramente de ganância, de ter, de alcançar. Ela não consiste nas coisas. Quantos de nós, amados, temos vivido uma vida voltada para ter, voltada para conquistar, voltada para ter posses? Eu quero dizer algo para você: ninguém desfruta da verdadeira felicidade, queridos, descanso e paz em ter muitas coisas. Elas podem ter muitas coisas, mas existe algo que somente Jesus pode preencher no ser humano. Porque nós somos criados dele, nós vimos dele, então nós precisamos estar ligados ao Senhor. Sabe aquele desejo que todo ser humano tem e se manifesta de alguma forma? Tem aqueles que têm o desejo de adrenalina, né? Então ele precisa de adrenalina o tempo todo. Outros vão para o vício, vão para tantas coisas, porque aquilo parece que o motiva, aquilo preenche o seu vazio. Só que no dia seguinte, depois que você põe a cabeça no teu travesseiro, você acorda pela manhã, você continua vazio, porque nada pode preencher completamente o íntimo do ser humano, se não for a presença do Senhor. Nós somos criados para adorar, e pode ver o ser humano, ele procura adorar alguma coisa. É natural do ser humano, porque ele não entende que nós viemos do nosso Senhor. Ele nos criou, no princípio o Senhor criou todas as coisas. O Senhor soprou o seu Espírito, então algo que veio de dentro de Deus, veio sobre as nossas vidas. Então nós temos a necessidade de adoração. Nós temos a necessidade de estarmos ligados com o Senhor, ligados com a fonte. E Jesus agora está explicando isso. Não é os bens que vão nos satisfazer, não é os bens, não é os tesouros dessa terra que vão fazer com que nós nos satisfazemos com alguma coisa, tenhamos a plenitude daquilo que a gente imagina que a gente deve ter, e a alegria. Não, amados, porque o vazio do ser humano, somente Jesus, Ele pode fazer. Então a vida, o sentido da vida não está nisto. O sentido da vida não está em conquistar as coisas. Jesus falou não só, quando ele foi tentado, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está dizendo, olha, o homem não pode viver apenas do pão, porque ele foi criado para viver na dependência de Deus. A gente não pode viver dependendo apenas das coisas desta terra, porque nós somos criados a estar próximos do nosso Senhor. E quantos de nós
não estamos próximos do nosso Deus. O homem não foi feito para acumular grandes riquezas para si, mas ele foi feito para bendizer ao nome do Senhor. Ele foi feito para exaltar ao nome do Senhor. Ele foi feito para estar na presença dele para todo o sempre. Será que você consegue entender isso nessa noite? Será que nós entendemos? Porque a resposta para a vida, amados, não está nas posses. A resposta para a nossa vida não está nas riquezas, mas está na pessoa de Cristo, está na regeneração, está na transformação. Ele nos trouxe da morte para a vida. Somente o homem que conhece a Deus pode dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11. Ele diz: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que você aprendeu a se contentar com aquilo que você tem? Ou será que você é uma pessoa que quer mais? E parece que quando você conquista aquilo que você almeja, passa o tempo e você já quer mais outras coisas. E aí as pessoas vão dizer: não, mas porque você precisa ter mais, você precisa almejar, senão sua vida para. É porque está faltando uma coisa na tua vida, está faltando Jesus Cristo. É porque está faltando tudo, está faltando Jesus. Então nada vai conseguir preencher o vazio. Então você vai buscar alguma coisa, e daí a pouco você vai procurar outra coisa, porque você não tem uma razão de viver. A razão de viver não são as coisas, a razão de viver é Cristo. Apenas um cristão verdadeiro, ele se submete aos propósitos soberanos de Deus. E ele pode dizer, como o apóstolo Paulo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas hoje, a nossa geração, a geração que nós vivemos, diz que nós precisamos ter mais. E você olha: eu preciso ter a celular do momento, eu preciso ter aquela roupa do momento, aquele equipamento do momento, aquilo que o mundo, a moda está vestindo, eu preciso vestir também. Será que hoje você poderia falar assim como o apóstolo Paulo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho? Ou você é uma pessoa que cada dia, talvez até hoje, você levantou pela manhã e você já começou talvez reclamando, porque você gostaria de ter isso ou ter aquilo? Esse é o cenário que Jesus agora vai estabelecer uma parábola. Será que esse é o cenário da tua vida? Um cenário de alguém que vive pelos propósitos deste mundo? Alguém que vive pela tendência deste mundo? Aí Jesus agora ele vai propor uma parábola, versículo 16. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Para ilustrar o tema, Jesus agora ele vai propor essa parábola do rico insensato, que pensou que ele poderia encontrar a verdadeira felicidade na abundância terrena, em ter muitos bens, em ter muitas posses. Mas quando ele atinge o clímax das suas riquezas, ele foi inesperadamente arrebatado pela morte. Esse homem, ele era rico porque ele tinha muitas posses, e a Bíblia nos fala isso. Ele tinha muitas posses, as terras que ele possuía eram terras férteis. Então ele era alguém que era muito rico. Então nós podemos afirmar também que ele, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele tinha, não foi porque ele roubou algo de alguém. Porque Jesus não fala que ele agiu ilicitamente, que ele conquistou as coisas que ele tinha por meios ilegais, não. Ele foi um excelente fazendeiro, não há evidências de que ele conquistou nada de uma forma desonrosa, muito pelo contrário. A gente consegue entender na leitura desse texto, na interpretação desse texto, que ele era alguém diligente, ele era alguém trabalhador, ele era habilidoso, porque aquilo que ele colocava as mãos prosperava. Mas ele tem uma característica que lhe falta: um homem que faz tudo sozinho, um homem autossuficiente, que não tinha tempo para Deus,
Porque a preocupação dele está em aumentar os seus celeiros. A preocupação dele está em construir mais e mais e mais e mais, para que então chegue o dia que ele se aposente, ele descanse e viva daqueles frutos que ele tem. Então esse é o resumo do propósito de vida deste fazendeiro. Conquistar, 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 para chegar o tempo que ele vai se aposentar e ele vai viver apenas dos louros daquilo que ele trabalhou. E é interessante, ele não atribui nada daquilo que ele tem a Deus. Ele não atribui nada. É tudo pela força do braço dele. Ele considera que tudo aquilo que ele tem é porque ele trabalhou muito. Em nossos dias, irmãos, não é que a maioria das pessoas não queiram a Deus. Não vou dizer isso. Mas muitos não têm tempo para Deus. Muitas pessoas não têm tempo. Muitas pessoas, elas estão mais preocupadas com as coisas dessa terra, em suas buscas materialistas. Então elas estão muito ocupadas em pensar em Deus. Porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Eu preciso estudar muito. Depois eu vou trabalhar. Depois eu tenho que constituir uma família. Então eu terei filhos e vou cuidar dos meus filhos. E depois eu vou ter que pagar estudos, vou ter que trabalhar muito para que os meus filhos estudem na melhor escola. E eu vou trabalhar ainda mais para que eles constituam, para que eles sejam capazes de conquistar muitas coisas. Depois virão os netos. Então eu vou ter que cuidar dos meus netos. Eu não vou ter tempo para Deus. Porque eu preciso planejar o futuro dos meus filhos. Eu preciso planejar o futuro da minha família. Eu preciso deixar um legado para os meus netos. E quantas pessoas agem assim? Eu preciso guardar, eu preciso juntar muita coisa para dar um dote para eles. Mas na verdade, se eles pensarem demais em Deus, a questão é essa: eles não têm tempo, porque se eles pensarem demais em Deus, eles vão ter que mudar o seu sistema de valores. Se eles começarem a buscar a Deus, eles vão ter que mudar completamente o seu estilo de vida. E eles não querem isso, sabe por quê? Porque o estilo de vida deles não é o estilo de vida que nós temos que seguir diante do Senhor. Porque eles amam o dinheiro e o prazer que ele traz. Então eu preciso conquistar. Eu não posso abrir mão. Eu já falei sobre isso. E essa semana eu tive mais uma experiência no meu trabalho. O meu chefe fez aquela avaliação semestral. E uma das metas que tem colocado, que a empresa questionou, é sobre seu futuro, sua carreira. E eu fui muito franco com ele. Eu falei assim: agora o negócio vai estreitar. Ele falou assim: eu tenho uma opção. Ou eu escolho a minha carreira, ou eu escolho a minha família. E eu digo para você, se você está esperando que eu fale para você que eu tenho alguma ambição de crescer mais, eu vou dizer para você: não. Eu não tenho. Porque eu fiz uma escolha. E eu não abro mão dessa escolha. Porque eu sei que eu não tenho como conjugar as duas coisas. É humanamente impossível. Ou você escolhe carreira, ou você escolhe família, ou você escolhe a presença do Senhor. Então eu disse para ele: então eu já fiz a minha escolha. Então, se você vai esperar que eu trace um plano de carreira dentro da empresa, eu vou ser muito sincero para você. Eu saí da posição que eu estava, uma posição de destaque, e eu vim para cá exatamente porque eu não estou buscando a ascensão, mas eu estou buscando o equilíbrio. Mas quantas pessoas hoje, porque nós vivemos, volto a dizer, no mundo materialista, vai dizer: vai trabalhar, vai conquistar, vai trabalhar fora do país, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você tem uma vida inteira pela frente, vai conquistar depois. Você pensa em Jesus, depois você pensa em alguma coisa, vai conquistar as coisas para o teu filho, vai conquistar coisas para a tua família. Mas será que a vida se resume a isso? Aí o versículo 17 ele diz: ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Irmãos, esse homem tinha tanta produção nas suas terras, que ele não sabia o que fazer com as suas safras. Olha o exemplo que Jesus está dizendo.
Ele tinha tudo, estava transbordando de riqueza, tinha muita coisa para ele, estava transbordando, ele não sabe agora o que fazer. Eu não tenho mais onde armazenar os meus frutos. Mas observe que o raciocínio deste homem era totalmente secular. A preocupação dele agora estava em planejar como eu vou ganhar mais dinheiro. O que eu vou fazer? Todo o ser dele estava voltado para o material, para o materialismo. Quanto mais se obtém, mais tempo você pensa a respeito de como obter mais. Já parou para pensar? Quanto mais você tem, parece que ao invés de ser mais fácil, se torna mais preocupante. Porque quando você aumenta o teu estilo de vida, o teu padrão de vida, por exemplo, daí a pouco você compra uma mansão, aí você agora vai ter que preocupar com a sua mansão, que você vai ser alvo de pessoas. Daí a pouco, agora como você tem uma mansão, você coloca câmeras de segurança, você vai ter que investir. Daí a pouco você coloca seguranças. Daí a pouco você vai ter um carro. Você vai ter que pagar o seguro do carro. Você vai ter que pagar o seguro da sua casa, porque é uma casa muito grande. É um carro do ano, é um carro diferenciado. Então você vai pagar um seguro para o carro. Aí você vai trabalhar mais porque você tem muito dinheiro. Você passa a ser alguém visado. Vamos blindar o carro. Vamos gastar dinheiro para blindar o carro. Daqui a pouco eu vou ter seguranças, daqui a pouco eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, porque a minha preocupação agora vai se tornar a minha segurança, porque o meu dinheiro vai fazer com que eu me preocupe com mais coisas. Então parece que quanto mais você tem, mais você se preocupa. Eu tenho que ter mais. E a preocupação desse homem está sendo isso. Porque vai ficando mais complexo, vai ficando mais complicado. Porque ele vai gastar mais para manter um padrão de vida. Então agora a preocupação é, eu vou ter que gastar dinheiro e ganhar dinheiro. Como que eu vou fazer esse negócio? Ganhar dinheiro com dinheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa. E na maioria das vezes a pessoa passa a viver nesse desejo insaciável por mais. Agora eu conquistei isso, não, agora eu quero mais isso. Agora eu quero aquilo outro. Às vezes começa com um desejo simples, eu quero ter uma casinha, eu quero ter um carrinho, amém. Mas não, agora eu tenho uma casa, agora eu vou ter a casa da praia, agora eu vou ter a casa de campo, agora eu vou ter a casa dali, da colar, vou comprar em outro estado, em outro país, porque eu sempre quero mais, eu quero mais. Entende? O meu propósito continua em ter mais coisas. Não é apenas eu alcancei, não, eu vou continuar, eu tenho que crescer mais e mais. Amados, não é à toa que se você for pesquisar, a taxa de suicídio de ricos é muito maior do que de pobres. Porque a preocupação, as pressões da ganância são muito grandes. Eu preciso ter mais. Chega uma hora que o cara fica louco. A pessoa fica doida. Ela não consegue viver. Você consegue, é só você olhar aí tantas brigas, tantas situações por causa do quê? Dinheiro. Por causa de posses. As pessoas não conseguem viver. Você vê quantas brigas, né? Famosos que morreram, que deixaram uma fortuna, e aí você vê as brigas. Aí o versículo 18, a parte A, e disse, farei isso. As posses desse homem rico levaram ele a uma viagem do ego. Agora ele está cheio do eu. O eu. Então o eu se tornou o centro da sua vida. Isto é o que devo fazer. Farei isso, isso é o que eu devo fazer, isso é o que eu tenho que... Porque o pensamento dele está no material. Não há absolutamente nenhum pensamento sobre Deus. Poxa, eu vou orar a Deus, ver o que o Senhor vai me instruir. Não. Ele sentiu que ele era o Senhor da sua própria vida. Ele era autossuficiente. Por ser rico, esse homem, né, provavelmente era culto, era alguém educado, muito respeitado pela maioria. Era um cara legal. É aquela pessoa que você fala assim, poxa, ali tem tudo. É uma pessoa boa, tem dinheiro, tem tudo. Mas no final não tem nada. Falta ali tudo, falta ali Cristo. Ele era alguém totalmente secular. Sabe aquela pessoa que fala assim, poxa, uma pessoa boa. Realmente, uma pessoa boa.
aos olhos humanos. Mas o coração dele está onde? É a parte B do versículo 18, ele vai continuar. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Observe a ganância sutil desse homem. O que ele está falando? Meus celeiros, minha safra, meus bens. Tudo é dele. O foco dele está nas posses que ele tem. Ele não considerava as suas posses como algo que Deus deu para ele, como algo emprestado por Deus, de um Deus que criou todas as coisas, que tudo pertence a ele, mas ele olha, não, isso é meu. E ele não vê tudo aquilo que ele tem como algo para ser usado como sabedoria para os propósitos do Senhor. Pelo contrário, ele sentia que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo era seu, tudo aquilo era dele, tudo aquilo pertencia, e ele tinha que ter o controle de todas as coisas. E tudo aquilo que ele fizesse seria usado para o seu próprio prazer, para o seu gozo, para a sua alegria. Este rico insensato, ele nunca viu Deus por trás da aquisição de todas as coisas que ele tinha. Ele nunca conseguiu enxergar a misericórdia da graça do Senhor. Ele nunca conseguiu enxergar o amor do Senhor para com ele. Mas ele enxerga apenas aquilo que é dele. Não, eu trabalhei por isso. Eu que trabalhei, não foi Deus que me fortaleceu. Eu trabalhei para conquistar, eu ralei, eu estudei, eu fiz isso, eu me formei, eu fiz aquilo outro. Agora é tudo meu. Aí o versículo 19, ele vai dizer: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Ele realmente acreditava que o dinheiro, que as posses que ele tinha, que o materialismo era a sua segurança, era aquilo que manteria ele. Eu vou viver por muito tempo. A sua riqueza sim trouxe uma segurança carnal, mas falsa, porque ele perdeu o real sentido da vida, que é espiritual. Este homem adquiriu tesouros nesta vida, adquiriu tesouros nessa terra, mas quando ele faz isso, quando ele se preocupa apenas com isso, ele ignorou a responsabilidade que ele tinha para com Deus e a realidade de uma vida futura, a realidade de uma eternidade. Ele era uma pessoa, ele era um materialista por completo, e cada pensamento seu era voltado para se tornar mais feliz, trazer um conforto maior, alcançar a felicidade nesta vida. Para alegrar quem? O seu espírito? Não, a sua carne, os seus próprios desejos. Muitos hoje pensam que vão chegar ao êxito completo da sua vida quando eles puderem dizer: eu posso viver uma vida boa e plena, uma vida de luxo, uma vida de ócio. Não vou precisar fazer mais nada, agora eu vou sentar, vou só viver na praia tomando aguinha de coco. Não, irmãos. Esse ócio, que talvez muitos estão trabalhando para almejar, traz uma falsa segurança de dizer que você conquistou, de que você alcançou, que você não precisa mais de Deus. Porque veja que o seu pensamento é, muitos estão acreditando, não, eu vou viver na praia, só na praia, tomando aguinha de coco, tomando sol. Esse é o pensamento. A segurança financeira, ela vai embalando os homens para dormir e endurecendo os seus corações para ouvir a mensagem de Deus. Mas aí no versículo 20, Jesus continua essa parábola e ele vai dizer: contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Quando esse homem atinge o ápice, finalmente, agora ele está autossatisfeito, ele derrubou os celeiros, ele levantou os celeiros maiores, ele tem muito espaço. Deus agora exige a sua alma. Justamente quando ele pensou: agora está tudo certo, trabalhei, conquistei todas as coisas, trabalhei, preparei meu celeiro, está tudo reservado, tudo preparado para eu viver na boa. Exatamente nesse momento,
A morte acabou de bater a porta dele. E tudo aquilo que ele havia trabalhado, como um ser humano honesto, como um trabalhador, como uma pessoa boa que você olha, que acorda cedo, que vai dormir tarde, e trabalhou incessantemente, onde muitas vezes, humanamente, nós olhamos e falamos, tadinho, ele está trabalhando tanto, está tão cansado, descansa. E ele trabalhou tanto, mas agora chegou o dia que a sua alma foi pedida. Ele não havia levado em consideração a possibilidade da morte, irmãos. E muito pior, né? Ele prestaria contas a Deus. Esse homem era um tolo. Todos invejavam ele. Todos olhavam para ele e falavam assim, olha como ele tem isso, como ele tem aquilo, como ele é sábio, como ele é diligente, como ele é trabalhador. Humanamente ele era tudo isso, sim. Mas lembra que eu falei, Deus ele olha, não como o homem vê. Ele falou isso para o profeta. Olha Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então todos esses que você me apresentou, não. Deve ter um outro filho. E Samuel começa a questionar, Jessé tem um outro filho, não é possível, Deus está falando que não é. Ah, tem um outro que está lá, no pasto, cuidando de ovelhas. O Senhor não enxerga como o homem enxerga. Você precisa entender isso. A palavra insensato significa alguém sem mente, alguém sem sentido, sem compreensão. Ele tinha tudo, mas não tinha compreensão. Ele viveu como um homem que pensava que desfrutaria de posses terrenas para sempre, sem se preocupar. Ele escolheu viver como materialista, ignorar a Deus. Então na morte ele perdeu a sua alma. Ele enfrentou a ira de Deus, que pediu a sua alma. E Deus o condenou para sempre. Esse rico tolo, ele deixou o mundo mais pobre do que o mais pobre mendigo. É interessante pensar assim, né? Ele deixa o mundo mais pobre do que um mendigo, porque ele perdeu a alma dele. Quantas pessoas há neste mundo, irmãos? E é isso que eu quero que você reflita nessa noite, que o Espírito Santo está nos levando a refletir. Pessoas sinceras. Pessoa que você olha e fala assim, poxa, são uma pessoa sincera. Pessoas boas. Pessoa boa, você fala, poxa, essa pessoa é boa. E a gente fala, só falta Jesus, né? Como se Jesus fosse um acessório. Falta tudo. Falta tudo. Quantas pessoas são materialistas, boas, mas às vezes vão se perdendo, né? A gente já viu até no ministério, pessoas que Deus levantou do nada, colocou numa condição, e o Senhor sempre deixou claro, não se esqueça da minha presença, mas foram se enrolando com os prazeres dessa vida, se enrolando com o prazer dessa vida. Sabe o que aconteceu no final? Perdeu tudo. Porque não quis buscar a Deus. Porque se preocupou sempre, eu tenho que fazer isso, mas agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquilo. Quantas pessoas hoje, sinceras, pessoas boas, e o objetivo na vida, sabe o que é? Ganhar dinheiro, ganhar posses. No mundo digital, ganhar likes. Dá o seu like aí. Pessoas boas. Pessoas que você vai fazer uma entrevista com ela, você vai conversar, os desejos dela. O que você... eu me imagino como uma pessoa assim, viajando, conquistando tantas coisas, isso e aquilo. O desejo é só material. Quantas pessoas que criam seus filhos com o pensamento, eu quero que meu filho seja isso, que meu filho seja aquilo, que ele seja aquilo outro, que ele conquiste, que ele alcance, eu vou investir nele, parece que do tipo assim, tudo aquilo que você não quis viver, você quer que o seu filho viva.
Ele vai viajar, ele vai alcançar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai viver. E Deus nisso? Quando o filho é flecha na mão do arqueiro, só tem um tiro, irmão. Depois já era, depois que você soltou a flecha. Aí não adianta você falar assim, poxa, eu devia ter ministrado, eu devia ter orado pela vida dele, devia ter trazido na casa do Senhor. Mas não, tadinho, está trabalhando tanto, está estudando tanto, pastor. Está estudando tanto, ele estudou tanto, vai ter prova, ele está estudando direto. Então não tem tempo para ir na casa de Deus. Está trabalhando. Tadinho. E humanamente falando é verdade. Mas o Senhor enxerga aquilo que o homem e que a mulher não vê. Quantas pessoas pensam que são mestres dos seus destinos, mas não são. Deus um dia as abaterá. E a ironia de tudo isso, irmãos, é que eles não serão capazes de levar uma partícula das suas riquezas consigo. Vão conquistar tantas coisas, mas não vão levar nada para a eternidade. E as riquezas que talvez consideravam uma bênção, olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu ostentei, tudo aquilo que eu mostrei, se tornaram na verdade uma maldição, porque se preocupou tanto em ostentar, em mostrar, porque achou que isso traria uma segurança, isso traria uma posição diferenciada, mas não. A ganância, irmãos, costuma ser um forte motivo para se herdar dinheiro. Vê aí. E aqueles que herdam muitas vezes, né, são destruídos. A gente não precisa ir muito longe aí. Se você vê noticiário, né, o Gugu morreu e até hoje está tendo briga por aquilo, entre os próprios filhos, os irmãos. Está tendo briga por tudo aquilo que ele conquistou. Muitas pessoas, talvez se pudessem ter visto antes da morte o que teria acontecido com seu dinheiro e os efeitos que aquilo que ele conquistou traria sobre as outras pessoas, nunca teriam deixado nada. Teriam gastado tudo. Talvez abençoado pessoas que precisavam ser abençoadas. Porque quantas pessoas vão se quebrando, famílias vão se quebrando por causa da ganância. O homem se foi, a família ficou, o dinheiro ficou, a herança ficou. E eles estão brigando e se quebrando e se destruindo um ao outro para ver quem vai ficar com mais dinheiro, quem vai alcançar mais. Aí o versículo 21, Jesus dá a moral. Já estou encerrando. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O fim fatal desse materialista, sabe o que é? O inferno. Você fala, poxa pastor, duro? Duro. Por quê? Por que ele vai para o inferno? Porque o materialista nunca aprende que Cristo, a vida eterna e a graça são as únicas posses duradouras. Somente as coisas eternas, irmãos, têm um valor eterno. Tem um valor que dura para sempre. E aqui está a chave. Um homem espiritual é rico para com Deus. E ele acumula tesouros na terra e tesouros no céu. Aí você pergunta, pastor, como que alguém se torna rico para com Deus? Confiando em Jesus. Confiando em Jesus para a sua salvação. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha que coisa linda, irmãos. Sendo rico, Ele é Deus. Você consegue imaginar Ele descendo do seu trono de glória e Ele caindo? Vamos imaginar. Imagina um cometa. Imagina um cometa, para você poder ilustrar. Jesus no seu esplendor,
da sua glória. A Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, até tomar a forma humana. Então pensa, ele no esplendor da sua glória. Imagina ele caindo, caindo, caindo. Ele é muito grande, muito grande. A sua glória é muito grande, mas ele vai caindo, 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 caindo. E ele vai diminuindo, caindo, 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 até se esvaziar por completo. Jesus fez isso por mim e por você. Sendo rico, ele se fez pobre. Ele se fez pecado por nós, para que por meio da pobreza dele, eu e você nos tornássemos ricos e herdássemos a vida eterna. Porque hoje nós temos uma herança. Nós também temos uma herança. Só que essa herança é eterna, irmãos. Cristo morreu para tornar homens espiritualmente ricos e dar-lhes o verdadeiro sentido na vida. Quem é homem verdadeiramente rico? É aquele que é rico em graça, é aquele que é rico em fé, aquele que é rico em obras, é aquele cujo nome está escrito no livro da vida, e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Este é o homem rico. Sabe por quê? Porque o seu tesouro é incorruptível, não está sujeito à corrupção. O seu tesouro está guardado num banco que nunca quebra. A sua herança não vai desaparecer com o tempo, mas ela será para todo sempre. O diabo não pode roubar as riquezas espirituais dele. O ladrão não pode tocar na herança que Cristo deixou para as nossas vidas. O homem não pode privá-lo das riquezas espirituais. Podem machucar a tua carne, mas não tocará no teu espírito. Por isso Estevão, mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Imagina alguém sendo apedrejado e conseguir ver os céus abertos, quando a atitude natural do ser humano seria se proteger de pedradas, mas ele vê os céus abertos, porque podem tocar na sua carne, mas não vão tocar no teu espírito. Não vão privar você das riquezas espirituais. Nem mesmo a morte, irmãos, pode arrebatar aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. E antes que me julguem, pastor, você está falando que então a gente não pode ser rico? Essa parábola, ela não condena a posse de bens materiais. Ela não está falando isso. Então eu não posso ser rico, eu não posso ter nada. Não. Ela condena uma atitude cobiçosa e carnal com relação aos bens materiais, às riquezas. É a confiança no materialismo em vez de Deus. É a confiança naquilo que você tem em vez de Deus. É uma falha em reconhecer que todos os bens materiais são um presente de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Olha que profundo que o apóstolo Paulo está falando. Quem te faz diferente? Você acha que é melhor? Quem te faz diferente? Você é melhor do que alguém? Quem te faz diferente? E o que você tem que você não tenha recebido? Ou seja, que ele te entregou. O que você tem que não foi ele que te entregou? E se você recebeu dele, por que você se gloria? Por que você se acha o tal? Tudo que temos vem de Deus. Aí lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19 vai dizer assim. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem,
Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Não são as riquezas que Deus condena, irmão. Não são. Mas a nossa atitude para com elas. Deus não está condenando você a ser rico. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Dinheiro você tem, daqui a pouco você tem, não tem, gastou. Mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Parece que a gente quer mais. O dinheiro faz com que muitos se desviem da fé. E o dinheiro, obviamente, né, irmãos, faz com que muitos cristãos tenham tentações materialistas. Quantos vão se enrolando aí, não é? É o camarada que ganha R$1.000 por mês e ele tem um celular de 3, 4, 5 mil reais. Você fala, mas por quê? Materialismo. Eu preciso ostentar. Eu parcelo em 1000 vezes. Me enforco até as últimas. E daí a pouco não consigo nem pagar mais. Se perder o emprego, já era. Porque está juntando para si. Porque os seus olhos estão nas coisas materiais. Deus está falando comigo, com você. Cuidado com a ganância. Porque ela pode destruir o seu relacionamento com Cristo. Vamos ficar em pé. As posses desse mundo, querido, nunca preencherão a fome espiritual da sua alma. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A riqueza, a parte de Cristo, nos torna uma pessoa frustrada, miserável e infeliz. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas sem Cristo você sempre será frustrado, você sempre será infeliz. Sempre vai faltar alguma coisa. Somente aqueles que são ricos em Cristo, eles encontram a verdadeira felicidade, a verdadeira resposta para a vida, porque eles estão vivendo para Deus. O seu foco é o Senhor, para quem eles foram originalmente criados. Nós fomos criados para Deus, irmãos. O mundo chama hoje os ricos, os poderosos, de espertos, de prudentes, de sábios. Pessoas que sabem investir, pessoas que sabem guardar o seu dinheiro, que sabem fazer isso, sabem fazer aquilo. Mas Deus os chama de insensatos, se eles construírem a sua vida inteira longe de Cristo. Se eles construírem a sua vida, o fundamento da sua vida, no materialismo e não em Cristo. Eles podem obter sucesso terreno, mas eles perderam a sua alma. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus está falando para você hoje. Hoje é uma noite de ceia. Uma noite de renovarmos a aliança. Se você está confiando em qualquer uma de suas riquezas para ir para o céu, você é um insensato. Se você está confiando na sua cultura, não, porque sou uma pessoa culta. Se você está achando que por você ser uma pessoa culta, que o dinheiro lhe deu para ir para o céu, você é insensato. Se você está confiando na sua educação, que o dinheiro comprou, se você acredita que a sua educação vai te levar para o céu, você é um insensato. Entende? Então não adianta você falar, mas aquela pessoa é tão boa, ela é isso, ela é aquilo outro, ela é mais aquilo outro, poxa, está faltando tudo. Somente Cristo pode torná-lo espiritualmente rico e levá-lo para o céu. Somente Jesus, não existe outro. Se você está confiando em qualquer coisa ou alguém que não seja Jesus, então estou dizendo para você hoje, você precisa despertar urgentemente, porque Jesus está às portas. Jesus está chamando. Não seja insensato, mas hoje ouça a voz do Espírito Santo que chama você.
Talvez você que está na casa do Senhor, vem na igreja, até vem. O seu corpo está fisicamente aqui, mas a tua alma está longe, o teu espírito está longe. Talvez está pensando nas coisas materiais desta terra. Deus está falando para você, é tempo de você despertar, porque Ele está à porta. Porque não vai adiantar você chegar naquele dia e falar: Senhor, eu estava na tua casa, eu ia na igreja. Mas o Senhor vai falar: apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Onde estão os seus olhos? Será que os teus olhos estão nas coisas desta terra? Será que a tua preocupação hoje é totalmente nas coisas dessa terra, como muitas pessoas têm vivido hoje em dia? Eu quero viajar, eu quero alcançar isso, eu quero conquistar aquilo outro, eu quero viver aquilo outro ainda, eu quero alcançar isso. Se os teus olhos estão focados nisso, você precisa despertar urgentemente. O teu foco tem que ser Cristo, o teu alvo tem que ser Cristo, a tua vida tem que ser Cristo, o teu olhar tem que ser Cristo, o teu pensamento tem que ser Cristo, a tua vida por completo tem que ser Cristo, querido. Por isso, nessa noite, se você se encontra assim, eu quero orar pela tua vida. Quero que você feche os teus olhos. Você que está ouvindo essa mensagem pela transmissão, pela internet, e essa mensagem encontrou o teu coração, eu quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos. Se você sabe que você tem vivido uma vida materialista, se você sabe que esta palavra é para você, porque você tem sido insensato e os teus olhos estão voltados para as coisas dessa terra, Deus está falando para você: desperta, desperta, desperta. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pai, nessa noite eu quero orar, Senhor, por este meu irmão, por esta minha irmã. Senhor, quantas pessoas têm o seu olhar para as coisas dessa terra? Quantas pessoas têm olhado, Senhor, para tantas conquistas nesta terra, Senhor, e não têm olhado para os céus, e não têm olhado para as coisas do alto, e não têm olhado para Ti, Jesus. Nessa noite, Espírito Santo, alcança este homem e esta mulher. Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, Tu podes entrar neste coração. Tu podes mudar essa história, Tu podes mudar esta vida nesta noite, Espírito Santo. E eu oro por ela, Senhor, eu me junto em oração com ela nesta noite, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, o Senhor está batendo a porta, o Senhor está batendo, Senhor, e se deixar que o Senhor entre, o Senhor vai entrar, o Senhor vai cear, e o Senhor vai mudar esta vida. Porque todos nós viemos de Ti, todos nós somos criados pelo sopro da Tua boca, Senhor. Senhor Jesus, e nós precisamos estar próximos a Ti. O Senhor sim nos criou, Senhor, para vivermos grandes coisas nesta terra, mas a terra não tem razão de ser. Porque, Senhor Jesus, o que vale, Senhor, 70 anos, 80, 100 anos de vida, Senhor, quando nós olhamos para uma eternidade que o Senhor nos reservou. Quando o Teu plano original é que nós vivêssemos para todos sempre contigo. E esta é a Tua promessa. O Senhor veio, se esvaziou, abriu mão de Sua glória. O Senhor sangrou naquele madeiro pelas nossas vidas, Senhor. O Senhor se derramou, o Senhor se humilhou, o Senhor se fez maldição por nós, para que hoje nós tivéssemos e pudéssemos ser ricos na Tua presença. Por isso, Senhor, se nós por algum momento, Senhor, temos olhado para as coisas que não são do alto, Senhor, nós queremos nos humilhar nessa noite. Senhor, nos quebranta, Senhor Jesus. Senhor, nos humilha, Senhor, na Tua presença mesmo. Que nós possamos clamar a Ti, que nós possamos nos arrepender, Senhor, que nós possamos, Senhor, Pai, bendizer o Teu nome, Jesus. Espírito Santo, Senhor, renova as forças desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, esse que talvez não Te conhece, esse que talvez, Senhor, está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Senhor, que ele se prostre de joelhos diante da Tua presença e reconheça: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Espírito Santo, eu quero abençoar nessa noite.
e ministrar a tua graça, o teu amor, a tua paz, que excede, que vai além do conhecimento desta terra. E somente o Senhor tem a paz. Eu oro, eu clamo por essa vida, e clamo pelo renovo. Renova, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.